Bom dia! Seja muito bem-vindo ao segundo baú, né? Segundo episódio aqui do nosso baú de histórias. Olha só, né? Na semana passada nós recebemos uma história incrível e hoje eu quero trazer também para você uma história de muita inspiração, uma história para você se inspirar a realmente a seguir os seus sonhos, a realmente a pensar e refletir sobre os seus medos. A pessoa que eu convidei hoje, que é a Marcela, né? Ela é uma pessoa que ela está o tempo todo desafiando aí os medos dela. E tudo isso, gente, para poder viver o que ela sonha, para realmente viver o que ela acredita. Então, nós estamos aproveitando aqui também para fazer a gravação do podcast, tá? E então eu quero convidar aqui a Marcela. Quero convidar a Marcela para poder já entrar aqui com vocês, para vocês se inspirarem. Vocês sabem, vocês sabem que essas lives do nosso baú de história, ela fica aqui para vocês assistirem depois, né? Mas eu recomendo que você fique aqui para você conhecer a Marcela aqui ao vivo. Eu já mandei aqui a solicitação. Oi, Má, bom dia! Bom dia. Tudo bem? Bem, você? Tudo jóia! Gente, essa é a Marcela. Eu convidei a Má para poder vir aqui para o nosso baú. Vocês sabem que eu estou trazendo pessoas que têm histórias que podem agregar muito na sua vida. Eu acredito que todo mundo, Má, tem uma história para contar, sabe? E que essa história pode impactar aí muitas e muitas pessoas. Então é por isso que eu criei esse quadro aqui no Instagram. E, gente, falando de histórias para poder se inspirar, não tem como não pensar na Marcela. Não, não tem como, assim, impossível não pensar na Marcela. Então, ela seja muito bem-vinda aqui ao nosso baú de histórias. E um prazer ter você aqui. Obrigada, Lari. Obrigada pelo convite e por me ajudar a mais um desafio ser superado aí. Pois é, gente, essa live, se a gente pudesse dar um tema para essa live, é desafios superados. Então, para você que Sim. está passando por um desafio, fica aqui com a gente, que vai ser muito legal. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para que as pessoas te conhecessem. Então, gente, como a Lari falou, eu sou a Marcela, né? Eu tenho 31 anos e eu tenho formação em design de moda. Má, e você mora no interior de São Paulo, né? Isso. Na verdade, eu moro aqui em Salto, né? Eu morei Uhum. bastante em Indaiatuba e aí, depois que eu casei, eu vim morar aqui em Salto. Então, atualmente, eu tô aqui em Salto. Que legal, que legal. Ô Mai, como que foi a sua jornada profissional? Então, quando sai ali do colégio, o que que a Marcela que saiu do colégio estava esperando para a vida? Então, quando eu terminei o colegial, eu fiquei entre algumas opções de faculdade e aí eu defini fazer design de moda, né? Então eu fiz Uhum, faculdade e tal. Logo no finalzinho da faculdade eu já consegui um estágio na área, numa confecção grande em Indaiatuba, né? Confecção e lavanderia de jeans. E aí eu comecei a ser assistente da estilista. Então eu fiquei uhum. um ano aí como assistente da estilista. Depois desse período, houve algumas mudanças dentro da empresa e eles começaram a me mudar de setor, né? Eu acabei indo para o setor comercial e logo em seguida eu acabei me formando na faculdade. Eu tinha muitos sonhos, muitas coisas que eu queria ter feito em relação à minha faculdade, em relação à minha formação, mas eu acabei indo no fluxo da empresa, sabe? Eu acabei não fazendo um planejamento do que eu realmente queria para mim. E acabei indo na onda, assim, e eu me mudando de setor várias vezes. Fui ganhando bastante experiência, só que em várias áreas, não tanto na área que eu queria atuar. E nisso foi se passando praticamente 9 anos da minha vida, assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Assim, apesar de não ter sido algo que eu planejei, não foi como eu pensei, eu acho que tudo é aprendizado, né? Então, assim, eu aprendi bastante, eu ganhei bastante conhecimento. E eu amadureci muito como pessoa também, né? Então eu não Uhum. penso como um tempo perdido, né? Eu penso como um tempo que agregou muito para mim, apesar de não ter saído da forma como eu sempre imaginei ou sonhei.
Isso é engraçado, né, Marcela? Porque eu vejo isso como coach de carreira, eu vejo isso quase que todos os dias. Pessoas que entram, que têm um sonho, né? E aí falam assim, meu Deus, vou fazer uma faculdade para ir em busca desse sonho, tal. E aí quando chega na empresa, né, no campo de batalha, passa por outras vivências, a empresa tem isso mesmo de jogando para cargos e cargos e cargos, e eu vejo um sonho que vai se Sim. afundando, né? Um sonho que vai se perdendo. O Titanic, né? Que era aquele sonho lindo, grande e perfeito, se afundando. Foi assim que você se sentiu? Tipo, ver seu Titanic afundando? Foi assim, só que assim, quando você está inserido naquela realidade, você não acaba percebendo isso, entendeu? Vai passando e você vai se acomodando àquela situação e você até esquece o que você queria lá no começo. Então você vai indo na onda assim, e você acaba esquecendo, até que chega o ponto que você fala, peraí, tem algo errado, eu não tô fazendo o que eu quero, eu não tô feliz fazendo isso, e eu não preciso me acomodar com essa situação, eu posso buscar mais, algo que vai me realizar mais do que isso que eu tô vivendo hoje. Esse é o mal do piloto automático, né? E a gente achar que é isso, que a vida é isso, né? E então que massa, Má, tô adorando. E aí, quando que foi que você acordou e você falou, opa, tô na contramão do meu sonho? Então, depois que eu me casei e eu vim para Salto, a empresa é de Indaiatuba, né? Outras Uhum. coisas começaram a me incomodar em relação a trabalhar lá. Então eu tive que acordar muito mais cedo. Eu chegava muito tarde em casa, porque eu não tinha carro, eu dependia do ônibus da empresa. E nisso foi acumulando algumas coisinhas. E aí eu fui percebendo que eu tava virando um robô. Tipo, eu acordava no mesmo horário, eu fazia as mesmas coisas, eu tinha a mesma rotina. Eu sempre gostei de rotina, mas aquela rotina tava me desgastando muito, entendeu? Eu perdia cerca de 3 horas por dia só de logística, de ir e voltar. E isso de acordar muito cedo começou a me quebrar. Então eu fui vendo que estava errado, que eu não estava feliz e que aquela linha de produção não estava mais funcionando para mim e que eu precisava procurar algo que me desse mais flexibilidade de horário para mim poder fazer as coisas da forma que me fizesse mais feliz, trabalhar de uma forma mais leve, sem ter chefe, sem ter pressão, sem ter esse desgaste, porque desgasta muito, é muito estressante, né? E foi Uhum. aí que eu vi que não adiantava continuar reclamando e fazendo as mesmas coisas. Eu tinha que começar a mudar a forma de fazer as coisas para ter resultados diferentes, né? Exato, exato. Você que está aí assistindo ou ouvindo o podcast, já aproveita e pega o papel e caneta na mão para você anotar essa sacada. Não adianta você reclamar. E uma vez eu ouvi de um menino, assim, um menininho mesmo, é o Bernardo, e nós estávamos em um coaching grupo, e o Bernardo falou assim, a gente estava falando um pouquinho sobre reclamar, né? E ele falou assim, nós não podemos reclamar, porque a nossa vida, ela é como se fosse uma caverna. Então, tudo que a gente fala ecoa e volta. Então, quanto mais você reclama, mais isso vai voltar para você. E assim, Sim, Eu já sabia disso, que quanto mais a gente, tudo que a gente fala vem em dobro. Então, se a gente agradece, vem em dobro, se a gente reclama, vem em dobro também. Mas depois que o B falou isso, eu fiquei chocada, assim, sabe? Então, muitas vezes, assim, chegam clientes para mim que eles falam, eu não aguento mais. Eu fico pensando, o quanto que essa pessoa não reclamou para estar com uma sim, sobrecarga tão grande, né, a ponto de falar, meu, não, se eu não sair, eu vou ficar louco. Então, esse pensamento, essa clareza, essa presença que a gente chama, né, ela é muito importante, porque são sinais que falam, olha, sim. alguma coisa tá errada aqui, preste atenção. E se você não mudar, ninguém vai fazer isso por você, gente. Ninguém, 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 ninguém. E aí, então, em meio a esse caos, né? Casando, mudando de cidade, emprego que não era o que você estava esperando, nem o que você se formou para poder fazer isso, autoestima lá embaixo por conta disso, né? Pô, eu tenho as minhas competências e não estou usando, não estou aplicando. O que que vem depois disso? Então, aí logo em seguida eu já comecei a pensar numa opção B. Na hora eu já pensei em mudar de área, assim.
porque acho que foi tanta insatisfação que eu passei dentro da empresa que acabou apagando um pouco aquilo que eu sentia quando eu me formei em design de moda. Então, eu vi algumas características minhas que poderiam se adequar a alguma profissão para mim ganhar dinheiro e que eu poderia fazer paralelamente com o meu serviço, porque eu sempre fui muito controladora. Então, eu precisava de estabilidade. Só de pensar em largar o emprego e me aventurar por aí me dava desespero. Então, foi aí que eu, depois de pesquisar muito, eu decidi fazer o curso de personal organizer, né? Aí eu fiz 3 dias de curso. E aí eu fui criando metas para mim. Isso foi em 2018. Eu fiz em junho de 2018 o curso. Eu fui criando metas para mim para ir cumprindo as metas. Fui fazendo na casa das pessoas tal, para ir aos poucos, né? Então eu atendia só de final de semana. Em janeiro de 2019 foi quando eu lancei mesmo, falando que eu estava trabalhando com isso, ainda em paralelo ao meu serviço, que aí eu atendia só de sábado. E aí foi indo aos poucos, foi indo aos poucos. Porque eu queria fazer esse planejamento aí, né? Foi aí que eu Uhum. conheci você, a Jaque, né, que é minha design de sobrancelha, apresentou a Larissa, que ia ter um curso para mulheres empreendedoras. Foi bem quando eu estava iniciando meu negócio, né? E aí eu fui no curso, e aí lá também eu já tive que quebrar uma barreira aqui. Não sei se se lembra, Lari, mas me chamaram no palco, né? Aham. Porque perguntaram quem era muito tímido ao ponto de nem levantar a mão por ser tímida. E eu fui uma das pessoas. E aí me chamaram para subir no palco, tive que falar no microfone, foi terrível, porque eu sempre morri de vergonha. E aí lá que eu decidi fazer o seu curso, você apresentou o curso. E eu falei, bom, vai começar com isso, fazer alguma coisa diferente para mim funcionar, me motivar. E aí que eu fiz o curso com você, que foi um diferencial para mim, assim. Eu mudei muito. Quem me conhece sabe que eu realmente mudei muito. Aquela Marcela medrosa, assim, teve que ir subindo as escadas para ultrapassar todos os meus medos e começar a me jogar aí pro mundo. Como eu disse, meter a cara, porque eu sempre tive muito medo de aparecer. E aí as coisas foram acontecendo bem devagar, mas foram acontecendo. Onde virou mesmo jogo para mim foi esse ano, porque por causa da pandemia, apesar de muita gente falar que foi um momento ruim, realmente foi um momento ruim para o mundo, mas para mim pessoalmente foi meu ponto de virada, porque eu que queria me planejar tanto para fazer essa transição de carreira, chegou um ponto que a empresa não estava muito bem e eu tive que tomar uma decisão. E foi aí com o apoio do meu marido, da minha família, que eu decidi largar a empresa. E foi quando eu realmente tive que me jogar e fazer acontecer o negócio para dar resultado para mim. E foi nesse momento que eu falo, esse ano foi realmente transformador, está sendo transformador para mim e de muita evolução e superação. É engraçado isso, gente, porque a Marcela fala e eu me arrepio, porque eu acompanhei todo o bastidor dessa história que ela tá falando, né? Do comecinho. Eu lembro que nos nossos encontros, a primeira vez que você fez o teste de perfil comportamental, que você olhou e falou assim, meu Deus do céu, eu trabalhava numa área que não tem nada a ver com os meus talentos, eu tô começando a entender o porquê disso. A gente começou a ressignificar algumas coisas da empresa também, né, algumas mágoas, a gente começou a ressignificar. E aí, a cada passinho, a cada semana, eu lembro que você falava assim: eu tô mais perto, eu tô mais perto, eu tô mais perto. E aí, gente, no final do processo, né, o processo durou 8 semanas, no final do processo, ou a Marcela fazendo stories, a Má não fazia stories por nada, assim, por nada, mal falava no coaching grupo, daqui a pouco a Marcela fazendo stories, eu assim, "Ah, meu Deus do céu, eu tô chocada. E a Má, uma coisa que eu admiro em você, Má, é que você teve sempre muita calma para os processos, né? Sim. A maioria das pessoas, elas têm uma certa ansiedade de, não, tem que dar certo, tem que ser agora, e se não for assim, se não for do meu jeito, tal. E eu vejo que você não, você, por mais que você
quer fazer acontecer, você tem uma calma, você tem o pé no chão. E de onde vem isso, Márcia? Você sabe explicar de onde é que vem esse pé no chão, essa calma para esses processos? Então, na verdade, quando eu fiz o coaching, eu tava meio que nessa ansiedade, preciso fazer acontecer, preciso fazer acontecer. Mas eu sou taurina, né? Então a taurina é bem pé no chão. E só o medo de sair desesperada fazendo as coisas já me dava fobia. Então foi aí que eu falei, não, calma, tem que ser um passo de cada vez. E como deu no meu perfil, eu sou muito planejadora, né? Então tudo na minha vida eu planejo muito bem para acontecer. Só que uma coisa que eu resgatei em mim, que eu vi que estava perdida, eu fiz ginástica olímpica, né, durante 10 anos. E eu lembro, e eu comecei a resgatar naquela época, que eu era muito determinada, muito persistente. E isso era algo que estava perdido em mim. Então, assim, eu sei que talvez eu não virei uma estilista porque me faltou determinação para fazer acontecer isso, entendeu? E aí eu vi, não, eu preciso me planejar, eu preciso ver as etapas que eu preciso cumprir, uma de cada vez, para chegar onde eu quero chegar. Vai ser um passinho de cada vez mesmo. E aí foi indo, tipo, eu realmente fazia uma lista, fazia um checklist. Bom, fiz isso, checklist. Fazia ia ticando para concluir o que eu queria. E o que é engraçado, Lara, é que eu tenho o caderno do coach tudo e a gente fez várias etapas, né, que o que eu queria para esse ano, e tal, né? E aí eu lembro que eu coloquei que eu tinha que guardar até o meio do ano R$ 10.000 e teria para largar o emprego, né? E entre outras coisas que eu queria fazer acontecer. E aí eu relendo o meu caderno, eu sempre pego para ler, meu, eu vejo muita coisa aconteceu e tá acontecendo que eu coloquei um ano atrás o que eu queria para minha vida hoje. E eu percebi também que quando você se abre para as coisas acontecerem, igual você falou, reclamar, você para. Eu vivi período inicial da quarentena, eu vivi só reclamando, chorando muito por causa das coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? A gente não entende quando as coisas estão acontecendo. Então foi uma época muito difícil. Mas depois, quando eu decidi me abrir, fazer as contas, meu, as coisas foi muito rápido acontecendo para mim. Coisa de um mês, as coisas foi muito rápido acontecendo e aquele sentimento de gratidão por dentro, por Deus estar mandando coisas tão boas na minha vida, pessoas tão boas que eu tô conhecendo e tá sendo uma fase bem especial. Que lindo, que lindo! Ô, Má, então hoje fala pro pessoal o que é que você faz. Então, hoje eu já tô atendendo como personal organizer. Aí a gente faz organização residencial, né, em todos os cômodos da casa. E que foi sempre um intuito, né? Que a gente fala do propósito de vida, né? De fazer algo que você ganhe dinheiro, que você faça muito bem e que você contribui com as pessoas, ajudem as pessoas. E tá sendo muito satisfatório, tá sendo um período muito bom para mim e de plena realização. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Ai, que lindo, que lindo. Gente, quando no grupo que a Marcela estava do coaching grupo, tinham duas, né, Mayra? Você e a Cíntia. E eu nunca tinha escutado, assim, já tinha escutado falar, mas nunca me chamou a atenção. Até que o universo veio e colocou assim, essas duas pecinhas na minha vida. E aí eu comecei a prestar mais atenção. E eu, como uma sagitariana, eu não sou uma pessoa muito organizada, não, sabe? Eu super sei onde é que tá tudo. Mas, minha filha, se precisar de alguém vir aqui em casa buscar alguma coisa, ferrou, né? E aí, nessa pandemia, eu acho que essa pandemia, ela foi muito libertadora para muitas pessoas, sabe? Eu acho que eu sei, eu perdi algumas pessoas próximas, né? Graças a Deus não perdi ninguém da minha família, mas perdi pessoas muito próximas. E é uma dor, sim, mas eu acho que acima disso, né, vem um certo aprendizado. E o primeiro aprendizado que eu tive foi o desespero. Eu falei, meu Deus do céu, aquele desespero, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa que falava assim em mim, ufa, sabe, é hora de parar, é hora de parar.
E a minha vida, gente, tava assim, ó, cabeça fervendo de ideias, tocando assim 3, 4 projetos de uma vez antes da pandemia. E aqui, mano, aquele pique, mas assim, dormindo poucas horas, né, na noite, aquela zona na vida. Uhum. E aí chegou a pandemia, e aí foi onde eu parei, assim, eu parei e comecei a olhar, falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz com a minha casa? O que que eu fiz com a minha casa? E aí foi onde eu falei pra você. Tava na Netflix, e gente, eu não é um assunto que me chama atenção. Por quê? Porque vai doer em mim. Vai doer, a gente foge daquilo que dói, né, Mar? A gente foge Sim. daquilo que dói. E, gente, minha mesa de trabalho tava uma zona, tinha um monte de coisa parada, um monte de coisa pendente, tava um regaço. E aí, eu falei, eu tava passando roupa, falei, deixa eu ver o que que essa japonesinha tá falando, que é Marie Kondo, como que é o nome dela, Mar? Taekwondo, essa daí. Marie Kondo? E aí eu olhei e falei, deixa eu ver o que ela tá falando. E, gente, eu já levei um tapa na cara dela, porque ela fala que o seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. E aí eu falei, meu Deus do céu, é sério isso? E aí eu comecei a fazer algumas coisas aqui em casa, então através da pandemia, fazer aquela faxina, a jogar aquela baldes de água mesmo na casa, sabe? Tipo, para poder limpar mesmo. E trabalhando muito essa organização. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito o desapego, porque eu sou uma pessoa apegada, então eu trabalho muito desapego. E aí, no que ela começou a falar das coisas, porque, gente, eu sou assim, ó, se alguém me der uma pedra, eu guardo a pedra, Má. E aí, quando eu vou ver, eu recebo muita coisa em casa. Então eu fico assim, ai, poxa, mas ela me deu com tanto amor, com tanto carinho. Eu guardo até a embalagem do presente, gente. E aí teve uma hora que eu falei, não dá mais, não dá, eu preciso dar um jeito nisso aqui. E aí ela fala do que é essencial. E aí na hora eu lembrava muito da Mar, eu falava assim, gente, a Marcela precisa levar isso pro mundo, pro maior número de pessoas que possam existir na vida. E aí ali, gente, as coisas começaram a fluir na minha vida. Mas a fluir de um jeito significativo, sabe? De você realmente, é incrível esse movimento, né, Mar? De você ver o que é essencial, de você. E a gente sempre acha que precisa de mais. Então, eu sempre falava isso, né? Eu tenho em casa um armário que ele é enorme, 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 enorme. Eu tenho aquela cama baú, então assim, eu tenho muito espaço. E eu achava o quê? Eu achava que eu precisava de mais espaço. Não achava que eu precisava de menos coisas, mas sim de mais espaço. E aí eu peguei e conversei com a Má. Falei, Má, você topa fazer uma aula lá pra galera do curso? Porque agora a gente tem um curso, Má, que é o curso de propósito, né? A plataforma fica toda gravada. Falei assim, Má, você topa fazer uma aula? E falando isso para as pessoas, porque assim, gente, vocês sempre vão me ver falando do que eu testei, do que funcionou para mim, porque eu acho que eu tenho uma baita responsabilidade, sabe, Má? De como que eu vou apresentar uma coisa que eu não sei, falar de uma coisa que eu não sei, que eu não vivi. E eu falei pra Má, você topa dar uma aula pra galera do curso, ensinando, falando sobre a organização? Porque, gente, realmente é algo transformador. Transformador. Assim, agora nós estamos numa fase de mudança aqui em casa. Então, os móveis, né, da outra casa já estão ficando prontos. E já tá assim, Marcela na minha casa. Porque eu quero. Aqui por enquanto a gente tá em caixas, caixas e caixas, né? Mas daqui a pouco, com essa mudança chegando, eu falei, não, eu já quero começar do jeito certo, porque é um novo ciclo começando. E a gente tem sempre essa oportunidade, né, Má, de Sim, recomeçar e recomeçar da maneira certa, né? sim. As pessoas, Lara, é igual eu falo, de se acomodar, né? Muita gente acha que é normal viver na bagunça, na desorganização, mas isso afeta diretamente o que está passando dentro da gente realmente. Às vezes, o fato de no seu trabalho, o fato da mesa estar desorganizada e você não conseguir fazer o seu trabalho, é diretamente a isso, a bagunça que está ali, entendeu? Quando eu comecei a sacar isso, eu nunca fui uma pessoa muito desorganizada, mas quando eu comecei a sacar isso, que o mundo em volta dependia do meu ambiente onde eu estava, para que as coisas começassem a fluir, meu, faz muito sentido, muito sentido. E que a gente fala muito do caso da organização, da importância, né? Economia de tempo, porque
Às vezes o tempo que você perde procurando alguma coisa que tá perdido ali, você perde muito tempo fazendo isso, entendeu? Às vezes alguma roupa que você nem sabe que você tem, porque tá perdida ali. Então é muito importante para isso também, para economia de tempo, economia de espaço. Eu falo que quando a gente deixa tudo meio que organizado, você não tem mais muito tempo fazendo manutenção da casa, né? Porque tudo já é para estar no lugar, você só faz a rotina diária, que é arrumar a cama, lavar louça, essas coisas, e a limpeza, que geralmente é uma vez por semana. Mas aí nisso, sua cabeça vai ficar melhor, você vai ter mais tempo para aproveitar a sua vida, né? Com a sua família, com as pessoas que você ama. Então, eu acho que são muitos benefícios aí. E eu acho que é algo que está começando a entrar mais na cabeça das pessoas, igual você falou. Na pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, né? E é algo que muita gente fugia de casa. Então, ficava o dia todo no trabalho, chegava, já saía, não passava o final de semana em casa, procurava coisas que faziam elas se sentir bem fora de casa. Quando elas começaram a ser obrigadas a ficar dentro de casa, foi quando todo mundo percebeu o essencial que é, né? Você se sentir bem onde você mora. Então, eu acho que foi aí que deu um start na vida de muita gente, e eu espero que isso continue cada vez mais para as pessoas perceberem a importância que isso tem nas nossas vidas. Mas, Má, tudo aparece de uma maneira muito subjetiva, né? Porque, assim, eu fiz um curso uma vez com a Juliana Góes e a Ju fala sobre o processo de exaustão mental, né? E que é um processo que, é aí o próximo passo, né? Leva à depressão, a quadros, muitas vezes, assim, da pessoa tá com a autoestima muito lá embaixo, né? Por conta dessa exaustão mental. Ela deixa de viver, é como se ela estivesse vivendo em coma, né? E isso acontece, Má, porque a gente toma muitas decisões, acredita? A gente fica o tempo todo tomando decisão. Então, assim, que roupa que eu vou usar, que tempero que eu vou usar, o que que eu vou comer. Essas decisões que parecem bobas pra gente, elas são extremamente importantes. Então, como que eu olho hoje o trabalho da personal? Ela não é só uma personal que vai vir organizar a sua casa de uma maneira estratégica e te ensinar a fluir a tua vida. Não, eu vejo que é muito mais do que isso. O cara está cuidando da saúde das pessoas. Porque daí, dentro desse processo, a primeira coisa que eu fiz foi assim, bom, passou o inverno. Eu tirei todas as minhas roupas de inverno da minha parte do armário e levei para outro armário. Porque eu falei assim, não, aqui ó, é o meu processo de decisão, ele precisa ser rápido, ele precisa ser assertivo. Porque, um monte de suéter, blusão, assim, e eu ficava lá tudo misturado no meu guarda-roupa. Então, assim, esses processos, gente, a gente não tá falando só de praticidade. Pra mim, tempo é vida. Sim, tempo é vida. Sabe? Quando a gente entende que tempo é vida, o nosso processo muda muito. Porque a gente fica muito mais presente, muito mais atento. E aí, no que a Juliana tava falando, dessa questão desses processos, ela falou assim, gente, elimina. Sabe foto no celular, que a gente recebe aquele monte de todos os grupos? Ela falou, gente, não deixa isso, porque tudo está afetando no teu processo de decisão, a gente está tendo que tomar decisão o tempo todo, as coisas precisam ser práticas, é um momento de saúde, Então, de verdade, assim, sabe, eu bato palma pra sua história, pra tua coragem, eu sei o quanto é desafiador pra você estar aqui hoje, né, tá fazendo uma live, mas ao mesmo tempo, gente, o que eu quero que vocês tirem desse momento que nós estamos passando junto é essa questão de eu tenho um desconforto e só eu posso curar isso, né? Não cabe ao meu chefe, ou várias coisas que a gente fica colocando, né? E se meu chefe fizer isso, se a minha família fizer isso, se eu ganhar na loteria, os meus clientes iam ganhar na loteria, se eu ganhar na loteria. Gente, é claro que tudo isso pode acontecer, a gente vive num mundo de mil possibilidades, mas tudo tem que começar em você. Então eu trouxe a Má aqui por isso, porque ela nota o que está acontecendo, a gente faz os dramas, né, Má? A gente chora, a gente berra, a gente grita, a gente acha que tudo tá errado, mas a gente não desiste, porque a gente sabe o que a gente quer,
A gente sabe a importância disso. E, nós passamos pela Jornada Lotus aqui no Instagram. Acho que tem umas 2 ou 3 semanas que a Jornada Lotus terminou. E na Jornada Lotus eu falei para as pessoas, um dos meus aprendizados de 2020, que é assim, todas as pessoas que entram na nossa vida é um caso de amor. Por pior ou melhor que seja, sempre é um caso de amor, sabe? E agora essa semana nós estamos trabalhando ali no feed do Instagram, o eu sou, né? E é o eu sou nós. Porque quando você é o que você precisa ser, por exemplo, eu sou o que eu preciso ser. Eu bato no meu peito e vivo o meu propósito de vida. A Má, como ela contou aqui, gente, apesar de todos os desafios de logística, financeiro, emocional, a Má foi e ela tá vivendo o propósito de vida dela. Então, quando a Má vive, nós começamos a criar o nós. Então, imagina, gente, um mundo de nós, onde todo mundo é o que é, sabe, Má? Por muito tempo eu vejo aquela Marcela que foi o que a empresa queria que ela fosse. E aí a pessoa que, gente, olha o amor, sabe? De você abrir mão do que você quer para você poder servir aquela empresa, porque você tá ali. E isso acontece com várias pessoas, né? Então, olha só que lindo. Mas ao mesmo tempo, o mundo precisa que você seja quem você é. O primeiro passo do propósito de vida é ser quem você é, né? Então, quero te honrar e te reconhecer muito por isso, porque eu sei o quão desafiador foi, tem sido e vai ser, porque nunca vai ser fácil, é o que eu sempre falo para vocês, né? Vocês vão ser testadas sobre a verdade de vocês, mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para quem está passando pelo que você passou. Qual mensagem você deixa para quem está aí do outro lado da ponte ainda? Bom, como a Lari disse, foi realmente desafiador e tem sido. Mas hoje, olhando um pouquinho para trás, eu vi que não está sendo tão ruim quanto eu imaginei, assim. Conforme você vai passando as etapas, elas vão ficando mais leves, né? Então, o conselho que eu dou para todo mundo é que eu acho muito importante a gente. Quando eu percebi isso, foi quando eu comecei a buscar meu autoconhecimento e comecei a tentar entender o que estava se passando na minha vida. Então, muita gente vive nesse automático e acha que está tudo bem. E eu acho que as pessoas têm que começar realmente a tentar entender o que está acontecendo dentro delas e para buscar formas de melhorar aquilo, não se acomodar com a situação e acreditar, ter determinação, se planejar, né? E ir atrás, porque nada acontece se você ficar sentado no sofá assistindo Netflix. Tem que levantar a bunda do sofá, correr atrás e fazer acontecer para buscar a vida que você realmente quer para si mesmo. E eu posso dizer que é desafiador, mas você passar por tudo isso e ter coragem de continuar lutando pelo que você quer é muito gratificante e é muito satisfatório. Me sinto meio que plena, assim, sabe? Vale a pena e eu espero e eu desejo isso para todo mundo, que todo mundo tenha essa coragem e determinação para ir atrás do que realmente quer. Que lindo, que lindo, que lindo. Bom, para os alunos lá do curso, eu já estou agendando aqui com a Má para a gente poder fazer ali uma aula para vocês, tá? Para a galera que está aqui na live ao vivo, eu vou deixar também o contato da Má aqui, para você conhecer o trabalho dela. A Má também é super aberta para conversar. E, gente, se você tiver oportunidade, faça, faça. Para mim é um dos melhores investimentos, porque foi como eu falei. Você não está investindo só na sua casa, você está investindo também na sua saúde. E saúde é vida. Então, Má, quero te agradecer, te honrar por você ser a pessoa que está vivendo aí tudo o que você precisa viver dentro do seu propósito de vida. Quero te agradecer por você ter aceito o convite, né? E de contribuir aqui para o nosso baú de histórias. Foi um prazer te receber aqui. As portas estão abertas, tá? Pode voltar sempre que você quiser. Tá? Obrigada, Lari, pela oportunidade e eu que agradeço, sinto gratidão por você. Que bom, que bom. E vamos ficando por aqui com o segundo episódio do Baú de Histórias. Em breve voltamos com o terceiro episódio, que também tá sensacional.
Então, espero vocês. Até a próxima, Má. Muito obrigada, viu? Super beijo.